Olá, querido intercessor! Estamos no final da nossa série, fazendo agora um repasse com você. Estamos aqui alguns encontros em especial, onde estaremos lembrando tudo que a gente aprendeu sobre essa série tão linda, Cheios do Espírito. Esse material que é produzido pela Secretaria-Geral de Missões e faz parte da uma série de 4 livros do AMAI, Amando o Mundo através da Intercessão. Então, nós conversamos com você no início de toda a nossa série, alguns meses atrás, sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? E nós falamos com você que, em primeiro lugar, o Espírito Santo é Deus conosco. Estar na presença de Deus é a garantia de nunca estar só, de nunca andar sozinho. Jesus falou em Mateus 28:20, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mas fica a pergunta, como que Jesus pode estar conosco todos os dias? Ele prometeu. Ele falou que enviaria alguém para estar conosco, ele enviaria outro Consolador, sim, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, que foi enviado por Jesus, ele está conosco, o Espírito Santo vive em nós. Nós aprendemos também na nossa série que o Espírito Santo veio para revelar Jesus. Ele veio para trazer Jesus para nós, a obra de Jesus, o que o Senhor Jesus fez por nós, a sua obra salvadora, morte, ressurreição, também aquilo que Jesus falou. O Espírito Santo, então, ele veio para trazer Jesus, para revelar Jesus, a obra de Jesus, os mistérios. Ele veio para nos aproximar de Jesus. Ele veio para que nós pudéssemos, através dele, ter uma proximidade maior do Senhor. O Espírito Santo, ele faz isso de diversas formas. Nós trabalhamos com vocês 4 itens especiais quanto a revelar Jesus. Como o Espírito Santo faz isso? Nós falamos que ele lembra as palavras de Jesus. O Espírito Santo, ele traz para nós o que Jesus falou e ele vivifica, trazendo essas palavras de Jesus para que nós possamos ter essas palavras em nosso coração em momentos determinados da nossa vida. Então ele vai nos lembrar o que o Senhor Jesus nos orientou, o que Jesus ensinou à sua igreja. Então ele vai trazer essas palavras. O Espírito Santo também, ele nos leva a orar. Então, algo também especial, porque quando nós oramos, nós podemos ter mais entendimento de Jesus, da obra de Jesus. Então, o Espírito Santo revela Jesus e também enquanto estamos orando. Por isso, ele nos leva para a oração, ele nos leva para a presença de Deus. O Espírito Santo também, ele intercede por nós e nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele é aquele companheiro de caminhada. Então, ele está ao nosso lado, intercedendo por nós diante do Pai, e ele também está nos ajudando naquilo que nós não conseguimos, que nós não vamos, diríamos assim, vencer sozinhos, não temos como, mas pela obra, pelo poder, pela graça do Espírito Santo, ele vai nos ajudar. E ele sempre vai fazer isso em nome de Jesus. Ele sempre vai fazer isso trazendo Jesus, sua graça, seu poder, a pessoa de Jesus para nós. Também o Espírito Santo, ele vai revelar a palavra de Deus. Porque afinal de contas, o Espírito Santo é o autor da palavra. E então ele traz essa palavra no tempo determinado, naquilo que nós necessitamos, em momentos da nossa vida de luta, de crise, palavras para conforto, palavras diretivas, palavras restritivas também, quando nós precisamos, palavras que tragam orientação de como devemos proceder em algumas coisas e alguns desafios, quem sabe até em conversas, em situações que estamos passando, das mais variadas. O Espírito Santo é aquele instrutor, mas sempre revelando Jesus para nós.
Nós também conversamos com vocês que o Espírito Santo convence do pecado. João 16, versículos 7 e 8, é muito lindo o que a palavra de Deus nos fala. O próprio Senhor Jesus está falando da obra do Espírito Santo quando ele fosse derramado, quando ele viesse para estar conosco. Então, no versículo 7 diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então aqui ele fala, já começa a mostrar para nós a obra do Espírito Santo. Então o Espírito Santo convence do pecado. As nossas iniquidades, diz Isaías, fazem separação entre nós e o Senhor, para que ele não nos ouça. Os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós. Então veja que tremendo isso. Que o pecado, ele é o impeditivo, mas o Espírito Santo é aquele que veio para convencer o homem do pecado, para o homem se aproximar de Jesus, para o homem ser restaurado. Então a obra do Espírito Santo, ela é muito linda. Em especial nesse ponto aqui que nós falamos sobre o convencimento, como ele nos convence do pecado. Agora nós precisamos caminhar em intimidade com o Espírito Santo, a ponto de estarmos atentos à sua orientação quanto às nossas fraquezas, quanto aos nossos pecados não confessados. Às vezes nós não nos apercebemos que nós estamos em falha, nós não nos apercebemos que alguma coisa que nós estamos fazendo não tem agradado a Deus. Nós estamos presos a alguma coisa que não agrada ao Senhor e que é pecado. Então o Espírito Santo, ele vai nos advertir. O Espírito Santo, nessa obra que ele faz na nossa vida, ele vai nos avisar. É como se uma luz piscasse, uma luz de atenção piscasse. Se nós continuamos naquele caminho ou naquela prática, uma luz vermelha está piscando, o Espírito Santo está nos incomodando. Vem a nossa consciência para que nós mudemos de atitude. Então o Espírito Santo, ele faz uma obra muito linda quanto a isso também. O Espírito Santo, ele também ele quer falar conosco sobre isso. Ele quer mostrar que algumas coisas que nós fazemos, Hebreus fala, no livro de Hebreus, nós temos uma palavra bem interessante que fala que nós temos que correr, correr a boa corrida da fé, correr com perseverança. Mas ele diz que a gente também tem que cuidar com os atrapalhos e com aquelas coisas que tentam embaraçar os nossos pés. Muitas coisas que às vezes tentam nos embaraçar não são exatamente pecado, mas são coisas que querem que o inimigo lança para nos atrapalhar, para que a gente não corra, para que a gente fique limitado. Então o Espírito Santo também faz essa obra de convencimento, de orientação, mostrando aquilo que está nos prendendo, que às vezes uma coisa que nos prende, primeiramente até não é pecado, mas se a gente se deixar levar por aquilo, a gente pode cair no pecado, em virtude daquilo que está nos amarrando. Então o Espírito Santo, ele vai nos revelar antes, ele vai nos alertar antes, a luzinha vai piscar, para que você, então, seja livre daquilo que está te prendendo. Ore a Deus, vigie. O Espírito Santo faz essa obra tão linda para que nós possamos ter vitória sobre o pecado e sobre tudo que pode nos segurar, nos atrapalhar para que a gente não avance. O Espírito Santo também é o Consolador. Antes de Jesus subir aos céus, ele deixou bem claro, acabamos de ler, que nós não estaríamos sozinhos. Ele enviaria um outro Consolador. Então, o Espírito Santo, logo em Pentecostes, ele foi derramado, ele foi enviado para guiar a igreja. E ele se tornou, então, esse Consolador que Jesus falou. Jesus colocou aí uma palavra no grego que significa alguém que é enviado ao lado para ajudar, para estar próximo, para caminhar junto.
Essa é a missão do Espírito Santo. Ele não só nos consola na nossa dor, o que também é uma verdade maravilhosa. Nós temos aquele que, no momento do sofrimento, no momento da dificuldade, é aquele que está ao nosso lado para segurar na nossa mão. E muitas vezes para nos segurar no seu colo até, porque às vezes a gente nem tem condição de avançar sozinho, mas Ele nos segura, Ele nos ampara. Então, nesse sentido, Ele é um grande consolador, um grande ajudador. Alguém, como eu já mencionei, chamado para estar ao nosso lado. O Espírito Santo também, nesse sentido consolador, nós temos que entender que Ele também é o maior aliado nosso nesses momentos, porque nesses momentos que a gente vai orar, momentos difíceis da nossa vida, Ele é aquele que também vai dar a palavra assertiva. Ele é aquele que também vai dar a palavra que vai nos levantar. A palavra que vai nos confortar, que vai nos envolver. E também aquela palavra de ordem, até para nós enfrentarmos as lutas, porque muitas vezes nós estamos debaixo de um abatimento muito grande, mas existe uma obra maligna que nós não estamos percebendo. Então, o Consolador vem para nos levantar emocionalmente, nos ajudar, nos sustentar, mas também Ele vai nos dar direção para que a gente possa enfrentar tudo que é maligno, que está oculto, e discernir aonde isso está operando, para que nós possamos, no nome do Senhor Jesus, ter a vitória contra toda a ação do maligno. O Espírito Santo é aquele que guia na verdade. Nós também conversamos com você sobre isso. Salmo 25, no versículo 5 diz assim: guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, o meu Salvador, a minha esperança. Sim, a minha esperança está no Senhor. A minha esperança está em ti o tempo todo, o salmista disse. Então o Espírito Santo é aquele que guia a gente na verdade, como o próprio salmista falou, pedindo em oração isso, que nós somos guiados na verdade. Ele é como aquele advogado, né, que está ao nosso lado, e ele vai, como o Espírito da verdade, ele vai agir, e nisso ele vai nos guiar em toda a verdade. Ele vai nos levar para a verdade, e a verdade é Cristo e a palavra. Então o Espírito Santo vai nos guiar pela palavra, Ele vai nos guiar a toda a verdade da palavra para ser aplicada na nossa vida, no nosso cotidiano, nos desafios que nós estamos enfrentando, na nossa vida de oração. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo nos guia para que quando a gente ora, a gente vai perceber além das circunstâncias. Quem nos leva a ver além das aparências, além do visível, do que todo mundo está percebendo? O Espírito Santo. Nós vamos ver além, mas esse além, quem produz em nós essas percepções espirituais, esse entendimento espiritual de circunstâncias, para orarmos de forma correta, para orarmos e atingirmos os alvos, o Espírito Santo. Ele sim torna esses ensinos claros. E sabe, é muito lindo, ele faz até que as próprias passagens bíblicas, elas irradiem todo um significado, toda uma beleza. Então traz aquela passagem para você orar a partir daquela passagem bíblica. Então é porque Ele está guiando você na verdade. Ele está te orientando para você não ficar vítima das aparências das coisas. E também muitas vezes imóvel diante do que está acontecendo. Quando você está guiado pelo Espírito Santo, então você consegue ir além na intercessão. Você consegue avançar e você consegue entender mais do propósito, da ação de Deus, do que Deus quer fazer. Você é conduzido em oração, em orações muito sábias, orações na verdade, firmados na palavra, firmados em Cristo. Nós conversamos aqui com vocês sobre alguns encontros que você já ouviu aqui no Momento Amai. Mas quando a gente repassa isso, como é precioso, quanto que nós aprendemos, não é verdade? E eu quero que essa semana você medite um pouco sobre essas ações do Espírito Santo, sobre essa pessoa tão maravilhosa e como Ele faz, como Ele age com os filhos de Deus e conosco como intercessores.
Nós vamos ter um tempo de oração agora e nós vamos também orar por alguns alvos que nós também trabalhamos com vocês nesse tempo e queremos repassar, e nós vamos estar orando. Hoje nós vamos orar, o primeiro deles vai ser sobre a noiva de Cristo, a igreja do Senhor. Nós vamos ter um tempo de oração agora com todos aqueles que estão na Maia e que estão conosco. Nós vamos orar pela igreja de Cristo. E em segundo lugar, nós vamos orar pelas famílias. Vamos buscar a Deus pelas famílias cristãs, pelo povo de Deus, pelas famílias que congregam nas nossas igrejas. Vamos abençoar as famílias, também estendendo em todas as nações da terra. Vamos abençoar as famílias. Então, 2 motivos de oração. Vamos orar juntos? Vamos buscar a Deus por esses motivos em especial? Pai, nós agradecemos ao Senhor. Tão lindo, Pai, é o que o Senhor tem feito. Tão maravilhosa é a Tua presença. E nós podemos desfrutar disso por causa do Espírito Santo. Nós te agradecemos porque o Senhor enviou o Espírito Santo para estar conosco. Que presente maravilhoso que é o Espírito Santo. Que dádiva maravilhosa temos o Espírito Santo conosco. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada pela obra do Espírito, porque Ele nos guia na verdade, porque Ele é o nosso consolador, porque o Espírito Santo está conosco, é Deus conosco, porque o Espírito Santo, Ele está ali nos orientando e nos ensinando todos os momentos. Ele nos mostra Jesus, sempre Jesus. E agora, Senhor, quando nós precisamos em buscar a Tua presença e quando precisamos orar, nós sabemos também que o Espírito Santo é aquele que nos dirige na oração. Muito obrigada. Louvamos o Teu nome por essa obra linda do Espírito e pedimos, Senhor, que, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada intercessor que está conosco, para que eles possam se colocar na brecha. Agora, nesse momento em especial, oramos pela igreja do Senhor em toda a terra, abençoamos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, pedimos, Senhor, força, pedimos, Pai, por mais santidade na igreja, pedimos despertamento espiritual na igreja do Senhor, pedimos, Pai, que o Teu povo possa se voltar mais para Ti, para a palavra, para buscar o Espírito Santo, para buscar a presença do Senhor, mais da presença do Senhor nas igrejas, mais da presença do Senhor no exercício dos ministérios locais. Nós abençoamos, Senhor, em nome de Jesus, a Tua igreja, oramos por ela, Senhor, oramos, Pai, ó Deus, a igreja espalhada por toda a terra, em povos, em nações, abençoamos a igreja brasileira, Senhor, em nome de Jesus, para que a igreja se levante aonde ela está plantada, para ser agente de bênção, para comunicar o Teu amor, para transmitir a verdade da Tua palavra, Pai, para ganhar vidas para o Senhor, para influenciar vidas, para fazer o bem aos necessitados, para abençoar a sociedade. Em nome de Jesus, abençoamos a igreja. Oramos também, Senhor, pelas famílias. Foi um alvo nosso que colocamos aqui para que semanas estivéssemos orando por famílias. E agora, Senhor, nos voltamos para esse tema tão importante, abençoando as famílias. Em nome de Jesus, o inimigo tem vindo contra a família de tantas formas, Pai, para que a família seja destruída, mas nós cremos, a família veio do Senhor, é uma ideia do Senhor, ela faz parte dos propósitos do Senhor para este mundo, e nós oramos, abençoa as famílias, Senhor, abençoa os relacionamentos, os casais, abençoa, Senhor, os filhos, em nome de Jesus, fortalece as famílias, abençoa as famílias cristãs, Senhor, que o temor do Senhor, que a palavra do Senhor seja levantada nos lares, Pai, que em nome de Jesus os corações se voltem para Ti, Senhor, segundo a Tua palavra, que o Senhor nos últimos dias converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Nós pedimos, Senhor, que venha sobre os lares graça, paz, que venha sobre os lares cura,
Deus, que venha sobre os lares a bênção do Senhor, que venha a graça do Senhor sobre as famílias. Abençoamos, Senhor, também oramos por salvação nos lares. Oramos, Senhor, por famílias, meu Deus, divididas, por famílias, Senhor, que estão em crise, e nós pedimos que eles conheçam o Teu amor. Deus, que a bênção da salvação chegue nos lares, que famílias inteiras venham aos pés de Jesus. Senhor, vem essa obra linda de salvação de famílias, vem sobre o Brasil, Senhor, vem sobre as nações da terra, famílias vindo ao Senhor, ó Deus, crescendo na Tua presença, como, ó Deus, aqueles que amam o Senhor e servem ao Senhor, e que se tornam proclamadores do Teu amor, que brilham, Jesus, lares, que brilham sim a palavra, que resplandecem em Cristo para a sociedade. Nós oramos e abençoamos também as famílias hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Uma semana de oração pela Igreja do Senhor e pelas famílias.